Olá, gente! Olá, pessoal! Olá, candidato à prova teórica do Detran. Quero me apresentar. Meu nome é Rutilene Bronsoni, sou instrutora teórica. Estou aqui hoje para fazer esse vídeo e quero trazer conteúdo para você. Você que tem dúvida para fazer uma prova, está nervoso, está ansioso, mas eu quero passar para você tranquilidade. Eu quero que você tenha certeza da tua vitória. E eu creio que através desse conteúdo você vai para a sua prova conhecendo. E a base é o conhecimento. E hoje eu trouxe para vocês essa aulinha aqui. Vou ler para vocês. Eu escrevi no quadro a questão: o que são condições adversas? Você conhece? Aí eu pergunto para você que já está se preparando para a prova teórica do Detran. Você conhece o que são condições adversas? Então hoje eu quero trazer essa aula para você, tá? Condições adversas no trânsito, eu vou dizer no trânsito, você entra no seu carro, sai, com certeza pode acontecer de apresentar uma condição adversa na via. Pode se apresentar em diversas maneiras, tá? Então, quando você fala condições adversas, são condições que traz risco, condições que afetam a ação do condutor, que afetam a tomada de decisão do condutor. Então, essas condições adversas, é importante que o condutor conheça cada uma delas. Além de conhecer, saber o que fazer quando se apresentar essas condições. Muitas vezes, o condutor sai de casa, né, no seu percurso, e saiu sol, tempo bom, e durante a sua viagem, o tempo muda, né? Pode ser que aconteça o tempo aí de chuva, uma condições adversas de tempo. Quando se acontece uma condição adversa, o condutor precisa saber o que fazer. Então, eu vou apresentar para vocês primeiro quais são as condições adversas. E lembrando que condições adversas é um inimigo do condutor, tá? Ele se torna um inimigo do condutor, ou seja, um adversário do condutor. E eu quero trazer para vocês quais são as condições adversas. Você conhece? Você conhece quais são eles? Então, vamos lá. Condições adversas da via, do veículo, de luz, trânsito, condutor e tempo, tá? Então, nós temos 6 condições adversas, tá? Essas 6 condições adversas tornam-se aí um risco, tá? Trazendo aí uma causa, um acidente, caso o condutor não conhece ou não conhecer o que fazer, tá bom? Então, quando vamos falar assim do primeiro, condições adversas. A condições adversas de tempo. O que é, né, essa condições adversas de tempo? Dentro do que são essas condições adversas, nós temos condições adversas de tempo. Chuva, neblina, nevoeiro, cerração, granizo, fumaça, vento. Todas essas condições adversas de tempo é classificado dentro, né, dessa classificação. O que fazer? Caso houver uma chuva muito intensa, o que eu devo fazer como condutor? Precisa você entender, diminuir a velocidade, procurar um local seguro para estacionar. E qual seria o local seguro? Nós temos 2 perguntas de prova relacionadas a essa condições adversas. Nós temos acostamento, tá? Que é uma das condições, né, que o condutor se apresenta e aonde deve estacionar? Estacionar no acostamento. Para se estacionar no acostamento, o condutor precisa acionar seu dispositivo de segurança, que é o pisca-alerta do veículo e o triângulo, tá? Estacionar o triângulo, posicionar o triângulo corretamente no acostamento, tá? Então, eu preciso conhecer,
tá? Como fazer esses procedimentos. Então, em outra aula, eu vou explicar detalhe por detalhe, tá bom? Quando você fala em condições diversas de granizo, né? Tá chovendo granizo, procurar também um local seguro. Aonde é um local seguro? Um local que tenha, né, um telhado, né, um local para você se abrigar. Não adianta ficar parado dentro da via, né, ou, né, debaixo de viaduto. Gente, não se estaciona debaixo de viaduto para esperar o granizo passar, tá? Então, procurar um local seguro, tá? Um local que haja um abrigo, que tenha um abrigo, como um posto de combustível, né? Então, eu estou trazendo para vocês a resposta de teórica, tá? Então, no dia a dia, vocês vão ver que, poxa, tá chovendo, né, numa rodovia, não tem? O que você vai fazer? Continua a viagem com menos velocidade, reduz a velocidade, tenha atenção, até você conseguir um local seguro para estacionar seu veículo, com segurança. Isso, né, quando se há um granizo. Porque o granizo, ele traz risco de trincar o para-brisa, né? O vidro do para-brisa pode trincar com granizo e pode trazer risco para quem estiver atento do veículo, assim como o condutor e também assim como os ocupantes passageiros do veículo, tá? Condições adversas de neve, neblina, tá? Ou nevoeiro, é uma condições que o condutor ele não tem uma boa visibilidade. Dependendo do local, ele não consegue ver nada. O que fazer? Bom, gente, o que fazer? Acionar, tá? Andar ali naquele percurso com menos velocidade reduzida, com segurança, com atenção e entendendo que o farol do veículo precisa estar no farol baixo, tá? Farol baixo. Se tiver, né, aí o veículo com a luz de neblina, porque tem alguns veículos que não tem, mas tem veículo que já sai de fábrica com a luz de neblina. Então, aciona a luz de neblina, tá bom? Agora, eu vou ter que parar o meu veículo, porque eu não consigo ver nada. Se você não consegue ter uma boa visão, e existe, gente, no acostamento, tá? Aí determinando o acostamento, então vamos para o acostamento. Estaciona no acostamento, pisca, alerta e triângulo. Tudo bem? E isso quando se é neve, nevoeiro, tá? Ou serração. Quando for vento muito forte, vento frontal, existe, né, a possibilidade, né, de eu encontrar uma condição adversa, uma ventania em certos locais da via ou da rodovia. Se for frontal, eu preciso entender que eu tenho que fechar os vidros. Se for um vento transversal, que também pode cair na teórica de vocês lá, como vento lateral. O que fazer nesse momento? Essa condição adversa pode trazer um risco de o veículo perder a estabilidade e o carro acabar tendo aí uma condição de, né, tombamento. Então, muito cuidado, e o que deve ser feito é abrir os vidros, tá? Vento transversal ou vento lateral, abre o vidro para que o vento passe, tá? De um lado para o outro, dando o quê? A estabilidade no veículo durante o seu percurso. Tá ok, gente? Então, essa é uma das condições também. E em questão de condições adversas, de muita chuva, a pista fica escorregadia, né? Traz uma condições adversas, um risco ao condutor. O que eu devo fazer se caso o tempo começar a chover, né? De repente começou a chover, diminui a velocidade, tenha atenção, tá? E continua a sua viagem. Se o limpador de para-brisa não dá vazão de, né, limpar todo o vidro, o ideal é que você, como condutor, para a tua segurança e para a segurança dos demais, estacione o seu veículo num local seguro, um acostamento ou um posto de combustível. O ideal é esperar, né, que a chuva passe para que você possa prosseguir a sua viagem. E lembrando, não esquece, sinalização todas as vezes que for estacionar.
né? Uma emergência, utiliza o pisca-alerta do veículo e o triângulo, não pode esquecer, tá? Também, quando se fala em condições adversas de luz, né? Vamos entender que nós temos dois tipos de luz: luz natural e luz artificial. Então, quando se fala em luz natural, é o sol, nascer do sol, pôr do sol, né? Essas duas condições traz risco para o condutor. Então, quando você sai, né, por uma rodovia e que se encontra uma condição adversa de luz natural, o procedimento do condutor é ter atenção, abaixar a pala que fica, né, na frente, né, praticamente no alto, na parte de cima da cabeça, no veículo, nessa direção, eu abaixo a pala. É uma pala que fica em cima do veículo, no teto, quase no teto. Então, eu abaixo a pala para que haja sombra, tá? Nos meus olhos, ou nos olhos do condutor. Então, você que vai pegar uma condição adversa de luz natural, abaixa a pala ou usa um óculos de sol de boa qualidade. Também eu quero trazer para você a condições adversas de luz artificial. A luz artificial é uma luz que traz aí muito ofuscamento, que é o farol alto do seu carro. Muitas vezes você, condutor, ou você que vai ser um futuro condutor, é necessário você visualizar a luz do painel do seu veículo. Porque algumas vezes a luz está acesa lá, azul, né? Azul. E o condutor conduz como se tivesse nada acontecendo, como que a luz do farol dele baixo esteja acesa, mas na verdade ele não visualizou, então ele não consegue aí descobrir que a luz do farol dele está alta. Então a luz do farol alto, ele dá um risco muito grande aos outros condutores que vêm em sentido contrário. Ele dá o excesso de luz que causa o ofuscamento na visão do condutor. Aí nesse momento, o que eu devo fazer? Ou o que você deve fazer quando estiver nessa condição adversa? Se caso o condutor ofuscou sua visão, você precisa direcionar a sua visão para o lado da direita, aonde fica o quê? A pintura no pavimento ao bordo da via, aquela faixa branca na lateral da direita da via. Então você desliga seu olhar da esquerda e vai para a direita. E assim você não tem aí um risco ou um ofuscamento transmitido pelo outro veículo. Agora, né, saindo da questão da luz, eu quero passar para vocês a questão das condições adversas de trânsito. O que é condições adversas de trânsito? São condições que vocês, futuros condutores e alguns condutores, também vão encontrar, que o fluxo, né, lento, o fluxo, né, devagar, uma lentidão, os carros não se desenvolvem, né? Então isso é trânsito. E qual o horário que acontece esse trânsito? Horário de pico, o dia de feriado, né? Saída de um horário de trabalho, saída de escola, esses são horários a evitar, né? Se todos resolverem sair no mesmo horário, vamos ter aí uma condição adversa de trânsito. Então, o trânsito acaba acontecendo o quê? Um acidente, porque muitos carros, condutores muitas vezes estão sem atenção e acaba tendo ali colisão traseira, né, colisão frontal. Então, o importante nas condições, né, adversas de trânsito é você fazer um cálculo, qual o horário melhor para sair, né? Que via, né, que eu posso pegar na minha direção que não venha ter tanto compartimento de veículo. Procura o melhor trajeto para você, para evitar aí as condições adversas de trânsito. Eu quero também trazer outra condições adversas, que é uma delas também, a condições adversas de condutor. A condições adversas de condutor é um risco muito grande, porque quem conduz aquela máquina é o condutor, é o ser humano. Então o ser humano precisa estar atento, descansado, né? Dormir bem antes de viajar,
né? Ter toda aquela calma na hora de viagem, de conduzir numa viagem, o seu veículo, né? Ter atenção na hora de viajar, fazer um cálculo, preparar tudo na viagem para você não esquecer. Então, o condutor tem que estar descansado. Quando se fala em condições adversas de condutor, quando o condutor está sob o efeito do álcool, o efeito da droga, cansado, estressado, fadigado, e isto traz uma condições adversas, tá? Traz um risco para você e para o usuário da via. Então, o correto é evitar conduzir nessas condições. Saindo das condições de condutor, né, nós vamos por condições adversas da via. A condições adversas da via é muito importante o condutor conhecer que condições adversas de via é essa. Geralmente, né, no dia a dia, você como condutor, futuro condutor, vocês vão pegar uma via, muitas vezes, que seja uma estrada, uma via mal sinalizada, uma via que tem muito buraco, muita lombada, muita declividade, alclividade, muitas curvas, tá? Isso são que condições adversas de via. E o condutor precisa estar atento a essas condições adversas para evitar acidente. Risco vai ter, sim, em todo local, em tudo que fazemos, existe uma dose de risco. Isso é inevitável, né? Sair de casa, você já tem que sair com atenção, para que você possa detectar uma condição adversa e poder fazer de tudo para sair dessas condições. Então, quando você fala em condições de via, o ideal é que o condutor, antes de viajar, ele venha buscar informação sobre aquela via. A via tem uma condição adversa de obra, né? Tem um fechamento, tem uma bifurcação, o que está acontecendo naquela via, que rodovia você vai viajar, isso tudo é muito importante você buscar informação sobre a via que você ou vocês, né, futuros condutores, vão pegar, vão fazer o trajeto. Bom, então entrando aí no outra condições adversas, que é a condições adversas de veículos. Então, quando se fala condições adversas de veículo, o veículo, por exemplo, ele precisa ter uma boa manutenção. O veículo, antes de você sair com o seu carro, você precisa olhar, fazer um check-in, um checklist de todo o funcionamento do seu veículo. Água, né? Quando se fala em água, abrir o capô, dar uma olhada lá, uma verificada se existe água, né? Lá, líquido de arrefecimento no reservatório. Se caso você olhou, né, tá abaixo da média, é necessário você completar na média, tá? E isso estou falando das condições adversas de veículo. Agora, se caso você tiver, antes de sair de casa, eu preciso também visualizar, fazer um check-in no sistema de lubrificação. Existe uma vareta lá no motor, que é só puxar, né? Que lá ele tem uma medida. Tem a medida mínimo, no meio médio e em cima tem o máximo. Então, se puxou a vareta, eu consegui visualizar que o nível do óleo está abaixo da média. Então, é necessário completar o nível do óleo do motor. Tá? Não pode sair sem óleo, tá? Então, o óleo lubrificante é muito importante tá no nível médio, que é o nível correto. Tá? Ainda falando aí de check-in, é necessário visualizar, tá? As luzes, as setas estão acionando corretamente, os faróis altos, farol baixo, luz de neblina, estão acionando corretamente. Eu saí de casa, percebi que as luzes estão acendendo, pisei no freio, a luz de freio acendeu. Então, isso é muito importante também. Outro item importante visualizar e fazer o check-up manual é verificar se os pneus estão bem calibrados. Tá? Então, nós temos no veículo de passeio 5 pneus, 4 utilizados e 1 sobressalente guardado na mala. Então, o que é necessário? Calibrar
os 4 pneus semanalmente com ele frio. Então, antes de sair de casa, verifique se os seus pneus estão bem calibrados. E lembrando, para cada modelo, para cada numeração de aro, existe um valor numérico de calibrar. Tá? Então, você não pode calibrar seu pneu conforme o outro calibra. Chegou um colega e falou, calibra com 40. Não. Olha no manual do fabricante, dá uma visualizada no pneu do seu veículo que vai estar lá a numeração da calibragem, tá? E lembrando que para se calibrar o pneu é semanalmente com ele frio. É pergunta e essa é a resposta de prova, tá? Então vamos calibrar o pneu com ele frio. Com ele frio quer dizer com menos quilometragem rodada. O que quer dizer? Saí de casa, meu pneu está precisando calibrar. Na minha esquina encontrei um borracheiro. Então, na minha esquina, 40 quilômetros. Legal, então vou parar lá e vou calibrar meus pneus. Então, isso quer dizer com ele frio, tá bom? Bom, gente, essas são as condições adversas. Então, eu falei aqui as condições adversas de via, veículo, luz natural e artificial, trânsito, condutor e do tempo. Bom, gente, não esquece, eu espero que vocês aprenderam direitinho. E se vocês não aprenderam, compartilha aí com os amigos. Se vocês acharam que foi útil essa aula para vocês, compartilha. Vai lá, dá um comentário, pergunta para mim, professora Rutilene, eu tenho dúvida. Pode ir lá compartilhar, pode perguntar, que eu com certeza eu vou ter o prazer de te responder. O meu canal é instrutor, né? Na verdade o meu canal é Rutilene Bronsoni, tá? Eu tenho aulas teóricas, eu tenho dica importante, como trocar pneu, como trocar a viseira do capacete, e entre outras aulas que eu dou, tá bom? Então é um prazer muito grande poder passar para vocês essa aula de condições diversas. Aí agora eu pergunto para vocês, vocês agora conhecem o que são condições adversas? Se vocês já conhecem e foi bom, dá um like, compartilha e comente. Um beijo a todos e tenha um ótimo dia.